Olá, aqui no Unesp em Pauta você conhece o olhar de pesquisadores universitários sobre questões que fazem parte do dia a dia da sociedade. Nesta temporada nós conversamos sobre formação de professores. Nossos convidados participaram do 2º Congresso Nacional e do 12º Congresso Estadual Paulista da área. Hoje nós recebemos o professor Vandeir Pinto da Silva da Unesp em Marília. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. É uma satisfação participar desse congresso, um tema instigante por uma revolução no campo da formação de professores, faz um contraponto interessante com esses 50 anos, né, do golpe militar, que se pretendeu uma revolução, mas não foi, não é? Quem sabe consigamos aí uma revolução no campo da formação de professores de fato. Professor, pegando o mote do Congresso, que é essa questão da revolução, um ponto que se diz que é favorável para esse aluno que está saindo da graduação, de uma licenciatura, é entrar na escola. A grande revolução para ele seria esse choque de realidade ao ele ingressar numa escola, assumir uma turma enquanto um professor iniciante. Eu gostaria de saber do senhor como que a universidade ela tem preparado esse aluno para entrar nesse mercado de trabalho, para entrar nesse novo campo da escola. É um trabalho muito desafiador para nós. E a pensar o mercado de trabalho para o estudante, o futuro profissional, é fundamental nos projetos pedagógicos dos cursos. Penso que a universidade precisaria se dedicar mais, não é, neste preparo, a começar da compreensão de como está organizado hoje o mercado de trabalho, quais são os campos que se descortinam para cada uma das áreas de formação, e aí então integrar este estudante no campo de trabalho que nós fazemos já a partir dos estágios supervisionados. É um momento importante da formação deles, não é? É um momento em que eles colocam em ação toda a formação teórica que obtiveram durante os primeiros anos do curso, não é? É um momento em que eles colocam em xeque a própria escolha profissional que fizeram, não é? E veem como também já produzir algo e desejamos algo novo que é básico assim no espírito desses jovens que estão se integrando no mercado de trabalho. Então o estágio ele possibilita sim esta relação da teoria com a prática, ele possibilita um momento de formação, de aperfeiçoamento da formação, né? Mas não pode ser somente uma execução profissional direta, né? Temos que articular uma execução profissional, uma produção de riqueza material ou não material e também o momento de formação que ele está vivendo. Os desafios são inúmeros, porque ele se coloca lá numa realidade, especialmente no campo, né, da educação, que são realidades um tanto adversas e é preciso estarem assim preparados para enfrentarem essas realidades. Professor, pensando nesses desafios, um deles é você acabar assumindo uma turma no lugar de um professor, no momento de uma licença médica, por exemplo. E como que os alunos com os quais o senhor tem contato, já que o senhor faz parte da comissão de estágio dentro da Unesp em Marília, como que esse aluno ele se sente a partir do momento que ele assume e tem uma turma que ele pode dizer que é dele? Né? Quais os desafios que ele enfrenta e quais queixas ou reclamações que ele faz nesse sentido de uma falta até mesmo de preparo, já que estamos falando de formação de professores? Para discutir isso, temos que pensar a peculiaridade do trabalho docente. O trabalho docente ele se convencionou como algo muito individualizado do professor, algo muito subjetivo, muito dele. Então, alguns professores têm dificuldade, alguns estagiários também, de estabelecerem um trabalho integrado, onde o estagiário estaria ao lado, conjuntamente, desenvolvendo as aulas, desenvolvendo os trabalhos. Assim, nós poderíamos, quando isso ocorre, o estagiário se sente mais seguro e ele pode desenvolver melhor o trabalho. Agora, o extremo, né, por você apontado, do estudante, de repente, o professor, por compreender que a aula é algo muito individualizado, o protagonismo é só do professor, o professor se retira e deixa o estagiário com a regência da classe. Isso pode ser e é um momento desafiador para o estudante, mas nem sempre é produtivo do ponto de vista da sua formação, não é? Então, deveríamos buscar com um projeto de estágio bem elaborado,
permitir que o estudante estagiário possa se integrar ao trabalho do professor, exercer a docência tendo a supervisão do professor, que ali está ao seu lado, e assim não correremos riscos, né, de haver um desânimo por parte do estagiário, ou haver uma aula não bem desenvolvida, não é? E também uma frustração de ambas as partes, tanto por parte dos estudantes que estão lá na rede pública de ensino básico, como parte também desse estagiário. Então, essa é por aí que nós vemos esta possibilidade. Mas o senhor acredita que há potencialidade, que as pessoas têm se disposto, principalmente assim, o professor supervisor do curso de graduação desse aluno, o próprio aluno e a escola, eles têm se aberto a esse diálogo para promover essa integração, para promover uma formação de maior qualidade desse aluno de graduação que vai se tornar professor? Em parte sim, em parte não. Veja bem, nós temos na nova resolução de estágio, que não é uma resolução tão recente, é de 2008, né? Ela criou a figura do supervisor da instituição que recebe os estudantes estagiários. Esse professor supervisor, no caso, não é? Ele tem essa atividade. E ao professor da universidade, que é o professor de estágios, né? Ele seria o orientador, né? desse processo desses estudantes. Ocorre que nem sempre as escolas locais de estágio, né, veem uma necessidade imediata de ter um estagiário, porque nem sempre o estagiário resolve alguns problemas que a escola considera necessários resolver, tais como cobrir lá uma classe que o professor se ausentou, né, por algum motivo, substituir ou realizar atividades que são ali do cotidiano da escola. O estagiário, ele não pode reger classes a menos que já tenha uma portaria e receba por essas aulas e seja então o professor daquela classe. Isso coloca uma dificuldade. Então, se o professor supervisor da escola não estiver aberto e nós desejamos que ele venha a ser reconhecido como coformador desse futuro profissional. Que a escola também, a escola básica, se reconheça como uma instituição formadora de futuros professores, não é? Com isso, ela mudaria a sua concepção e também o seu status enquanto instituição formadora, juntamente com a universidade, não é? Para que isso ocorresse, né, nós devíamos reconhecer aquele professor que recebe os nossos estudantes condições tais como reconhecimento das horas de trabalho dele, reconhecimento no seu plano de carreira e até mesmo no seu salário, né? Se isso não ocorre, ele tem um trabalho adicional, um trabalho voluntário e nem sempre você conta com isso por parte de todos os professores, né? Então, muitas escolas perguntam sim, qual que é o retorno que o estagiário fornece a nós? Ora, se o estagiário não pode substituir o professor na ausência dele, porque ele não está autorizado a isso, então o estagiário não pode resolver alguns problemas imediatos. Se pensarmos a longo prazo, né, do ponto de vista, se a escola reconhecer que esse estagiário será o seu futuro professor, a relação modifica. E é isso que nós desejamos, né? E esse papel vem da universidade junto a essas escolas ou a necessidade de uma política pública ou as duas coisas? As duas coisas, uma política pública integrada, não é pensada no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, das secretarias municipais de educação e pensadas também do ponto de vista da universidade, né? O fato da resolução criar a figura do supervisor na entidade concedente de estágio, não resolveu o problema, porque esse professor supervisor deve ter o reconhecimento para isto. É preciso regulamentar esta função, né? Precisamos ter nas escolas, né, o diretor, o coordenador e esse professor supervisor que estejam cumprindo essa tarefa de receber os inúmeros estagiários de licenciaturas que buscam as escolas. Algumas delas são mais concorridas por estarem em pontos estratégicos nas cidades onde estão os nossos campos, né?
Professor, como o senhor faz parte da comissão de estágio da Unesp em Marília, você também faz parte da comissão de licenciatura da Unesp no nível de toda a graduação. Eu gostaria que o senhor pontuasse como que a Unesp ela tem atuado no sentido de fomentar isso que a gente tem discutido aqui ao longo da entrevista. A Unesp incentivou a criação das comissões locais de estágio, né? Foi uma recomendação do primeiro encontro das licenciaturas e o terceiro encontro, simpósio, a prática de ensino em questão. O encontro das licenciaturas, esse último que eu me referi, né, esse terceiro simpósio, ele foi realizado em 2011 e sugeriu a criação das comissões locais de estágios, que em verdade essas comissões já existiam em algumas unidades. Em Marília, por exemplo, existe, no momento eu coordeno esta comissão local de estágios e ela tem uma função muito importante. Ela localiza todas as instituições concedentes de estágio, né? E ela diz respeito não só à licenciatura. Nós temos uma funcionária que está designada para fazer esse trabalho. Colocamos no site todos os termos de compromisso, todos os papéis que são necessários para que o estudante inicie o seu estágio, inclusive já com o seu seguro contra acidentes pessoais feito, né? Então, toda uma documentação, todo um trabalho de organização, né, é feito pela comissão de estágios. Ela se reúne ordinariamente a cada mês, não é? Ela tem representante de todos os cursos indicados pelos seus conselhos e, em geral, são professores que cuidam dos estágios, que são professores que têm atribuição de trabalhar com os estágios. Isto facilita muitíssimo o trabalho, não é? Facilita também para o estagiário, que se disciplina para poder cumprir os prazos de solicitação do estágio, ver a documentação que é necessária e também as orientações do seu plano de estágio. Aí cabe um destaque, não é? É importante que o plano de estágio realizado pelo estudante tenha a sua marca, a marca da sua autonomia, porque assim ele irá para o campo de trabalho, futuro campo de trabalho, já elaborando e colocando em prática as suas ideias, as suas aspirações, e não será uma colocação simplesmente de reproduzir o que normalmente se faz e acaba não ocorrendo nada de novo, nada de criativo numa situação que requer a criatividade. Requer o novo e nós não podemos negar ao estudante estagiário, né, a prerrogativa de produzir isto, né? Que a gente consiga, professor, caminhar nessa direção para que o estágio seja realmente essa ferramenta para atuar em prol da formação de professores. E gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço e estou à disposição para outros momentos que nós possamos conversar. Muito obrigada, professor. Obrigado. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre formação de professores aqui na TV Unesp. Obrigada pela companhia e até mais.